Olá, eu sou a Catarina Marcolin e este é o podcast do Bate-Papo com Netuno. No último episódio desta temporada, nós tivemos o prazer de entrevistar uma mulher muito inspiradora. A entrevista foi tão rica que resolvemos dividir o episódio em duas partes. A nossa convidada é a Natália Lins Silva. Ela é técnica de laboratório, tem graduação em Ciências Biológicas, é empresária, doutoranda do programa de pós-graduação em Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco e é mãe de Maria Flor. Na primeira parte da entrevista, nós ouviremos um pouco sobre a trajetória acadêmica da Nath. E na segunda parte, sobre todo o contexto dos desafios externos que ela teve que superar. Pode se aconchegar onde estiver, que o episódio está uma delícia. Olá, Natália, tudo bem? Oi, Catarina, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Nath. Eu conheço a Nath já faz alguns anos e nós temos uma parceria de trabalho e amizade muito bacana. Então, a minha primeira pergunta, que eu acho que os nossos ouvintes terão curiosidade de saber, é qual que é o tema da sua pesquisa de doutorado? A pesquisa do meu doutorado, ela envolve a análise de distribuição de tamanho do zooplâncton e também das partículas em suspensão nos ambientes marinhos, bem como os microplásticos. E ela se baseia em ambientes marinhos tropicais. Ah, muito interessante, Nath. Para os nossos ouvintes que não souberem o que é zooplâncton, nós temos um post muito interessante no Bate-Papo com Netuno. Sobre o que é plâncton, tá? E também temos várias postagens sobre microplásticos nos oceanos, tá? Nossa, Natália, a sua pesquisa ela é bem interessante, lógico, porque eu também trabalho com isso, mas me chama bastante atenção como a sua pesquisa ela é diferente da sua primeira formação, que foi técnica de laboratório, né? Isso, bem diferente. Tendo isso em vista, quando você descobriu que queria ser uma cientista que queria trabalhar com zooplâncton? Então foi bem diferente a forma como eu tive contato com o zooplâncton, porque eu estava numa aula de campo já na graduação. Minha graduação é em ciências biológicas, com ênfase em ciências ambientais, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. E aí, numa aula de campo, eu estava na praia fazendo coleta, análise de área, mas era com ouriço do mar. Peraí, ouriço do mar? O ouriço do mar ele é indicativo do grau de poluição, eutrofização também, atividade antrópica do ambiente marinho. E isso eu achei o máximo. Eu poder relacionar aqueles animais que até então, para mim mesmo, estando me formando como bióloga, aquele animal visualmente meio que intacto, né? Ele não tem uma locomoção tão rápida e que podia me machucar. E aí eu tive uma visão diferente dele a partir desse momento, quando eu pude perceber que ele é um indicativo de poluição marinha. E o zooplâncton? Como entrou nessa história? Sabia que era o ambiente de praia que eu queria trabalhar, um ambiente marinho, mas o zooplâncton veio um pouquinho mais à frente. Eu estava no sexto período da graduação. E aí, depois de tanta busca em laboratórios, eu fiquei sabendo da seleção do laboratório de zooplâncton, quando no meio da aula o professor falou lá da disponibilidade que ele tinha para fazer orientação de alunos, falou também da possibilidade de orientação para o trabalho de conclusão de curso. E eu, como já estava no sexto período, isso era algo que estava me afligindo muito, sabe? Encontrar um laboratório onde eu pudesse desenvolver uma pesquisa que eu gostasse, que meus olhos brilhassem, que me desse vontade de continuar
e que um professor também me aceitasse, já que eu já estava no final praticamente da graduação. E a graduação são de 8 períodos, eu já estava no sexto. Porque minha graduação, ela não focava tanto em ambientes marinhos, tanto em oceanografia. Então, quando eu cheguei nesse laboratório, foi de muita descoberta, foi de encantamento e, claro, das suas dificuldades, mas que as dificuldades foram se tornando mais leves à medida que o tempo foi passando, justamente pelo apoio dos colegas e a parceria que eu tive também com o meu orientador. Eu tinha uma relação com ele muito legal nesse primeiro momento e que me permitiu fazer depois do TCC, né, do trabalho de conclusão de curso, me permitiu o mestrado e agora o doutorado. Ah, é muito importante, né, Nath, a gente ter um ambiente saudável, né, com colegas, orientadores, que seja instigante, né, seja desafiador, né, muito, muito importante. Muito demais. Então, Nath, você poderia contar um pouquinho como foi esse percurso até chegar no departamento de oceanografia? Porque você a sua primeira formação foi em técnica de laboratório. E aí você entrou no curso de ciências biológicas. Você em algum momento já quando foi que você começou a perceber que ia parar no departamento de oceanografia? Isso passou pela sua cabeça? A princípio, nunca passou pela minha cabeça entrar no departamento de oceanografia. A minha trajetória, na verdade, até chegar na universidade, ela é um pouco longa, foge um pouquinho do padrão, né? Termina o ensino médio, já ingressa numa faculdade e aí você desenvolve sua carreira acadêmica, profissional a partir daí. Não, a minha história foi um pouquinho diferente. Né? A minha família, ninguém tinha tido acesso a uma universidade pública nem a uma faculdade particular. Né? Então, eu fui a primeira da família a ingressar numa universidade. Mas aí a história começou quando eu terminei o ensino médio. Eu tentei vestibular por mais 2 vezes após a conclusão do ensino médio, mas eu tentava para jornalismo, porque eu acreditava que jornalismo era a minha vocação, já que eu sempre achei muito bom estar com contato com pessoas em lugares diferentes, poder me expressar. Então, eu acreditava que a minha graduação em jornalismo iria me realizar. Só que eu não passei no vestibular para jornalismo nas minhas 2 tentativas, e isso causava uma certa inquietação dos meus pais, porque dificuldade financeira a gente vinha enfrentando e era muito difícil para eles manter duas filhas na mesma condição. Terminando o ensino médio, tentando ingressar numa universidade pública, e até então a universidade pública era algo muito distante da nossa realidade, porque o pensamento era o seguinte: ou você tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, ou tinha que vir de uma família nobre, né, de um padrão de vida melhor que o nosso, que sempre estudou em escolas muito conceituadas e aí tinha capacidade suficiente para ingressar numa universidade pública. E essa não era a minha realidade. Então a situação financeira pesava muito para os meus pais e o estímulo que a minha mãe, eu comecei a buscar emprego, né, trabalho no comércio mesmo, mas era muito difícil, porque muito jovem, né, eu terminei o ensino médio com 17 anos, e muito jovem, muita gente não queria dar oportunidade. Pois é, Nath. É um desafio para os jovens conseguir seu primeiro emprego, especialmente um emprego que lhe permita conciliar com os estudos, né? E eu fiquei sabendo de uma seleção para curso técnico que era gratuita, né? E mesmo assim, e aí eu fiz a seleção, consegui passar, fiz o técnico em laboratório. Hum. Trabalhei na área do laboratório por 3 anos e no meu segundo ano
de emprego como técnica, eu resolvi fazer o vestibular novamente. E dessa vez foi para biologia, né? Porque como eu já tinha tido contato com técnico em laboratório, a biologia, a partir daí eu pensei que eu ia ficar na área das análises clínicas, Sim, é o que estava até mais óbvio, mais né? relacionado, né, com a parte da minha formação técnica. Só que a parte das análises clínicas, eu não conseguia acompanhar o horário das aulas. O meu curso era integral, tarde e noite, mas as análises clínicas, elas eram tidas mais como optativas, no turno da manhã. Sim. E o meu, como era com ênfase em ciências ambientais, então não era tão relacionado a análises clínicas naquele momento. E aí era muito difícil para mim, muito difícil não, impossível participar das aulas no turno da manhã, já que no primeiro ano de faculdade eu estava trabalhando ainda, né? Eu só consegui ir mais para a oceanografia quando eu larguei o trabalho. E aí, visando isso, o tempo foi se passando, eu fui me reestruturando, porque tem toda a dificuldade de você conciliar uma universidade pública, que a gente sabe que exige muito de um aluno, com o trabalho fora da universidade. Sim. Muita gente não conseguia entender, muitos professores foram muito incompreensíveis, na verdade, com isso, Uhum. mas eu fui seguindo. Quando eu deixei o trabalho, foi um estalo que eu tive de, sabe, me reinventar, de fazer diferente, de mostrar até para os meus colegas de turma que eu era capaz de tirar melhores notas, porque quando você concilia emprego com trabalho, às vezes você tem uma deficiência na aprendizagem porque você não tem tempo hábil para se dedicar um pouquinho mais àquela matéria, né? Pois é, Nath. Esse seu relato nos faz refletir, né, sobre como é difícil conciliar estudos e trabalho. E como a universidade ainda, infelizmente, é especialmente pensada para as elites. Mas aí, a partir do segundo ano de universidade, eu fui me reestruturando, minhas notas foram melhorando, eu consegui me dedicar melhor para o curso da graduação em si. E a pessoa ainda precisa de tempo para fazer seu estágio, né? Para ganhar experiência. E muitos cursos exigem estágio curricular, né? Como parte obrigatória, né? E nessa sua área de especialidade, como foi para você fazer isso? Quando eu tive essa aula de campo que eu já mencionei, eu fui buscar um professor na oceanografia que relacionasse toxicologia marinha, porque eu queria muito essa parte de impacto, sabe, de causador de impacto ambiental. Sim. E depois de passar por uma seleção no laboratório de uma determinada professora, foram períodos extensos de seleção, vindo várias etapas. Uhum. E aí, no final de tudo, a professora fala que não tem como orientar uma aluna de sexto período, porque ela não tem projeto para acompanhar um aluno desse que já está tão no fim da graduação, que ela preferiria um aluno de início. E aí isso é um pouco frustrante, Sim, porque imagino. desde o início da seleção eu tive a oportunidade de falar para ela a minha situação na universidade, o período que eu estava e o meu objetivo, que era desenvolver o TCC naquela área. E aí ela me desejou boa sorte. Num boa sorte desse, no dia seguinte eu tive aula com o professor, uma aula de zooplâncton, que eu achei muito interessante, e veio o professor com a história de que é estagiário. Mas aí eu estava meio que encaliçada, né? Dizendo, ó, é tão bonito. Chega aqui na frente, na sala de aula, e diz que é estagiário. E na hora do vamos ver, dispensa. Como foi o que aconteceu com a outra professora. Aí eu fiquei meio que desacreditada, nem dei bola. E ao longo da aula,
a aula teórica, ele foi falando um pouquinho mais do zooplâncton, como ele costuma dizer, foi puxando a sardinha um pouquinho mais para o laboratório, que tinha vaga disponível para estagiário de qualquer ano de universidade que ele estava disposto a orientar. Aí eu deixei para lá, estava muito desacreditada mesmo, quando no final da aula o professor fala: "E aí, Natália, você vai submeter à seleção do estágio?" Aí eu parei, sabe, aquele choque que você tem, que você não espera que diante de uma turma enorme, o professor que estava ali de passagem, porque a disciplina era fracionada em vários professores, que naquele momento ele soubesse o meu nome. E aí me pergunta: você vai dar continuidade à seleção do estágio? Eu fiquei até sem saber o que responder naquele momento, mas algo me impulsionou a falar que iria. Perguntei o que é que envolvia essa seleção, porque eu não queria passar por mais uma frustração. E aí ele falou que eram atividades teóricas, onde eu ia entregar relatório para ele. E o relatório continha um pouquinho mais dos grupos do zooplâncton que são mais abundantes. Dos 3 grupos, né? Decápoda, copépoda e Ketognata. Fiz essa pesquisa prévia, achei muito interessante a resposta que esses animais marinhos podem nos dar para o ambiente, e já me animei de novo, né? E Aí eu até não hoje acredito. você tá com E até zooplâncton, né? hoje, até hoje estou com zooplâncton e vou me animando a cada dia mais. Por isso que eu digo que é descoberta. A descoberta renasce a cada dia. Essa foi a primeira parte da nossa entrevista. E se você gostou, não pode perder a segunda parte, onde a Nath vai contar os desafios que ela enfrentou fora da universidade para conseguir seguir com a sua trajetória. Até lá! Espero que vocês tenham gostado e continuem nos ouvindo. Nós adoraríamos ouvir sua opinião sobre o episódio de hoje. Então não deixem de fazer comentários, críticas e sugestões nas nossas redes. Você nos encontra no Facebook e Instagram como Bate-Papo com Netuno. Um forte abraço e até a próxima. Este podcast é produzido por 2 Catarinas, uma Daniele, uma Júlia e agora um Leandro, e toda a equipe do Bate-Papo com Netuno. Eu sou a Catarina Marcolin. A Catarina Mello e o Leandro Santos fazem as edições. E a Daniele Vutke e a Júlia Gonçalves deixam nosso site lindinho para vocês.